que diante das discussões sobre a preservação da Amazônia e também sobre essas questões de queimadas, foi um dos assuntos abordados durante a reunião da frente, voltado especialmente para a questão da preservação ambiental, onde a discussão do marco legal também foi em pauta. A reunião da FPA teve como tema principal de discussão o PL que cria um novo marco legal para o licenciamento ambiental, mostrando que o interesse do produtor é produzir com sustentabilidade, preservando o meio ambiente. Porque quem produz faz isso com muita competência. Basta olharmos nas grandes regiões de produção do centro-oeste brasileiro, onde tem a produção, não tem queimada, onde tem a produção, se faz a sustentabilidade. Os rios são limpos, não tem áreas assoreadas. Então nós queremos exatamente separar o joio do trigo, onde tem equívoco e na grande maioria das queimadas são em áreas públicas. Nós queremos deixar isso bem claro que nós da FPA defendemos a produção de forma sustentável dentro da legalidade, mas que se respeite também os direitos dos produtores. Onde pode fazer abertura pela lei, que se faça dentro da legalidade e que não se crie pirotecnia para prejudicar exatamente quem produz. As queimadas na região da Amazônia também foram comentadas pelos parlamentares que afirmaram que o produtor não tem razões para isso. Outras áreas produtoras do país foram utilizadas como exemplo para explicar o assunto. Isso demonstra exatamente para o Brasil e para o mundo de que onde faz a produção existe exatamente a sustentabilidade. Não tem fogo na região de Lucas do Rio Verde, de Sorriso, de Sinop, onde tem a produção. É importante que isso fique bem claro. A mesma coisa é no Goiás, onde tem a produção forte, não existe foco de incêndio. Por conta das discussões pelo mundo a respeito da Amazônia, da dúvida sobre a produção sustentável no país, o presidente da ProSoja Brasil aproveitou o momento para convidar autoridades de outros países para conhecerem o agronegócio brasileiro e também explicou como o produtor tem a produção prejudicada por conta das queimadas. Desafio qualquer produtor do mundo, de qualquer continente, a conhecer a nossa produção e se tiver algum em outro país que tenha preservação junto, público e governo, como nós temos nas reservas legais, de 20% a 80%, isso não existe. Então nós temos tranquilidade de mostrar isso, nós trabalhamos com seriedade e preservando, e também nós trabalhamos em cima das leis nacionais. A soberania nacional são as nossas leis nacionais. Existe o Código Florestal que todos os produtores têm que respeitar. Aqueles que não respeitem têm que ser punidos. Os produtores rurais somos os mais prejudicados pelas queimadas, porque o plantio direto, a palha que nós reservamos ali, é que segura as nossas adubações, diminui a nossa adubação para o futuro e segura os micro-organismos para uma melhor produtividade. Então é totalmente o contrário do que estão falando. Nós buscamos a sustentabilidade tanto na produção econômica e ambiental. Durante a reunião, os deputados discutiram a necessidade de debater o projeto de desmatamento ilegal zero, que possibilita a aplicação de punições mais severas para quem descumprir a ordem. Nós defendemos o fim do desmatamento ilegal. Nós queremos a criminalização de quem invade florestas públicas, terras indígenas, quem desmata ilegalmente nesse país. Sempre tivemos essa posição. Talvez fomos mal interpretados. Mas nós não podemos permitir, por exemplo, que num caso de invasão de uma propriedade rural por um movimento de sem terras, onde haja destruição de uma área de preservação permanente, que o proprietário dessa terra seja responsabilizado. Nós queremos que seja responsabilizado aquele que cometeu o crime. Multas e penas mais pesadas àqueles que devastam a floresta de maneira ilegal. Os deputados e autoridades do agro discutiram a doação de 20 milhões de euros pelo G7, cerca de 91 milhões de reais, para auxiliar no combate às queimadas na Amazônia, mas ressaltam que o governo brasileiro é quem tem autonomia para fazer o uso adequado dessa doação. Só não pode vir com imposições, porque nós temos uma lei e tem que ser dado esses recursos
aos nossos órgãos aqui, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, o INPE, enfim, órgãos, a Embrapa Territorial, elas precisam sim, mas quem tem que fazer a gestão desse recurso somos nós brasileiros. E nós não podemos aceitar imposições de países que já se destruíram, que já se acabaram, e nós que fizemos a coisa certa, nós precisamos assim, mas que esse recurso seja controlado e seja gestado pelos nossos órgãos governamentais. O Brasil e a Amazônia precisam de toda a ajuda possível. Por exemplo, quando você fala em aprovar um projeto de lei, tornando lei o pagamento de serviços ambientais, pode ser aí um mecanismo. A Europa é um continente poluidor. O continente norte-americano é extremamente poluidor. A Ásia nem se fala. Por que eles não podem pagar para que o Brasil mantenha a sua floresta em pé? Isso é uma forma. É bem-vindo, sim, os recursos da Europa, mas não vinculados.